Todos nós enfrentamos, em algum momento da nossa vida, algo chamado tensão. Ela aparece quando duas forças ou duas visões diferentes nos puxam em direções opostas. E a tensão é desagradável, muito desagradável, mas também é inevitável. Uma dessas tensões que nós vivemos é entre a fé cristã e a cultura do mundo em que estamos inseridos. Enquanto a fé nos aponta para Deus, para seus valores eternos e imutáveis, a cultura muitas vezes muda de acordo com o tempo, muda de acordo com o lugar onde nascemos, muda de acordo com a idade que temos e muda com os interesses de cada geração. Muitas vezes essa tensão também vem quando conhecemos ou enfrentamos pessoas que pensam, falam e agem de forma completamente oposta à nossa. Quando temos que lidar fisicamente ou online com pessoas que seguem os padrões da cultura e não os padrões de Deus. Diante dessa tensão, normalmente o ser humano tem 3 comportamentos. Primeiro deles, nos afastamos das pessoas que pensam diferente, porque não queremos o desconforto ou porque não queremos tocar nesse assunto específico onde divergimos. Parece que algo dentro de nós grita: eu não quero estar perto de pessoas assim, eu não quero estar com pessoas desse grupo, dessa índole, dessa característica. Segunda forma que nós agimos, passamos a criticar e julgar. Passamos a falar no seguinte sentido: não posso acreditar que eles pensam assim, é inaceitável o que eles estão fazendo. Quando colocamos as pessoas num grupo, quando nos referimos a ela como fazendo parte de um grupo e damos nome a esse grupo, fica muito mais fácil criticá-las. Isso nos leva, com o passar do tempo, inegavelmente, ao conceito de que somos nós contra eles. E a terceira opção que as pessoas tomam é muitas vezes desistir. É quando a gente começa a falar e a pensar coisas do tipo: não tem nada que fazer, eles sempre vão ser assim, as coisas nunca mudam. Já se tentou de todas as formas, sempre vai ser assim, então nem me esforço mais. Mas nenhuma dessas atitudes produz transformação e nenhuma delas reflete a maneira como Jesus lidou com as pessoas. Em João capítulo 8, nós vemos que os fariseus trouxeram até Jesus uma mulher pega em adultério. E o texto diz assim: aí, alguns mestres da lei e fariseus levaram a Jesus uma mulher que tinha sido apanhada em adultério e a obrigaram a ficar de pé no meio de todos. Eles disseram: mestre, esta mulher foi apanhada num ato de adultério. De acordo com a lei que Moisés nos deu, as mulheres adúlteras devem ser mortas a pedradas. Mas, Senhor, o que tu tens a dizer sobre isso? A cultura religiosa daquela época exigia que ela fosse apedrejada. Os fariseus pressionaram Jesus para que escolhesse um lado. Ou ele ficava do lado da lei e condenava a mulher, ou ele ficava contra a lei e a libertava. Mas Jesus não caiu nessa armadilha. Ele olhou além da disputa e enxergou a pessoa. Ele reconheceu o pecado dela, mas também ofereceu graça e misericórdia. Suas palavras foram: quem de vocês estiver sem pecado, que seja o primeiro a tirar a pedra nessa mulher. E um a um todos foram embora. Jesus disse então à mulher: mulher, onde estão os que te acusam? Nenhum deles está aqui, disse ela. Declarou Jesus: eu também não te condeno. Agora vá e abandone a sua vida de pecado. Jesus não ignorou a lei, nem passou a mão sobre o pecado, mas ele também não reduziu aquela mulher à sua falha. Ele viu a alma dela, viu alguém criado à imagem de Deus que precisava de perdão e transformação. E esse é o coração de Cristo. Esse deve ser o nosso coração. Semelhante a Jesus, nós não escolhemos lados em disputas humanas. Nós escolhemos amar as pessoas. Um outro exemplo está em Mateus capítulo 9, quando Jesus se assenta para comer com publicanos e pecadores na casa de Mateus. E o texto diz: estando Jesus em casa, foram comer com ele e os seus discípulos publicanos e pecadores. Vendo isso, os fariseus perguntaram aos discípulos dele: por que o mestre de vocês come com publicanos e pecadores? A resposta de Jesus foi muito clara. Ide, porém, e aprendei o que significa: misericórdia quero, e não sacrifício, pois eu não vim chamar os justos, mas os pecadores. Mais uma vez, Jesus mostrou que o caminho de Deus
não é afastar-se de quem é diferente, mas mover-se em direção a pessoas com amor e verdade. Primeiro o amor e depois a verdade. E é isso que significa misericórdia. Misericórdia não é apenas sentir compaixão, mas é se mover em direção a alguém, apesar de que essa pessoa fez algo que discordamos ou de quem ela é. Por isso, quando pensamos em lidar com tensão entre fé e cultura, precisamos lembrar do exemplo de Jesus. Primeiro, precisamos ver as pessoas como indivíduos e não como rótulos ou grupos. Quando chamamos alguém apenas de eles, aqueles ou tal grupo, nós deixamos de enxergar a história pessoal, a dor e as necessidades daquela vida. Mas Jesus sempre via primeiro as pessoas. Segundo, precisamos pedir capacitação do Espírito Santo para amar essa pessoa, para amar o que ela pensa, a maneira como ela vive, radicalmente diferente de nós. Isso não é fácil, porque sabemos que é o caminho errado. Porque algumas pessoas até parece que querem viver expressamente no sentido contrário do que cremos. Mas se nós formos alcançados e transformados pelo amor de Cristo, esse mesmo amor é capaz de alcançar e transformar qualquer pessoa. E por último, precisamos seguir o exemplo de Jesus, ir em direção às pessoas, mesmo que elas nos causem desconforto. Assim como o bom samaritano parou para ajudar alguém que culturalmente era considerado seu inimigo, Jesus nos chama a agir com misericórdia na prática. A tensão entre fé e cultura sempre vai existir. Mas nós não precisamos responder com afastamento, crítica ou desistência. Podemos responder com graça, com amor, com verdade e misericórdia. Podemos olhar para cada pessoa como alguém amado por Deus e por quem Cristo morreu. E é assim que a tensão deixa de ser um obstáculo e se torna uma oportunidade de testemunhar o Evangelho de Cristo Jesus. Esse é o nosso propósito. E ali onde justamente nós temos uma ação a tomar. Nós temos que escolher amar.